Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Python Pai. Aqui é o Leonardo e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre parâmetros e argumentos de uma função. Então, vamos lá. Eu estou usando o Google Colab. Para você chegar aqui é bem fácil, basta você digitar no próprio Google a palavra Colab e de alguma forma você vai chegar aqui, ok? E aí é bem simples e você pode usar a sua própria conta do Google. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, deixa eu colocar aqui primeiro, né? Vamos entender a diferença entre parâmetros e argumentos de uma função. Tá? É muito comum isso aqui. Primeiramente, vamos definir uma função simples aqui. Então, para definirmos uma função, nós usamos a palavra reservada def. Vou chamar minha função aqui de, sei lá, média. Opa, média, tá? Melhor ainda. Calcular, né? Calcular média. Ok? Dou o nome para ela, abro e fecho parênteses, dois pontos e aperto Enter. Bom, esta é a forma de se criar uma função em Python. Ok. Note que entre parênteses está vazio, né? Não tem nada aqui entre parênteses. Ok. Daqui a pouco nós vamos trabalhar melhor isso aqui. Agora aqui eu posso fazer a minha codificação dessa função. Então, como eu quero uma média, eu vou criar aqui uma variável local, ou seja, uma variável que só vai ser chamada dentro da função, uma variável chamada média, tá? Que ela vai receber, no meu exemplo inicial, apenas dois números, 10 mais 20. Tá? Bom, a média eu tenho que somar e dividir pelo número de elementos que eu somei. Então, 10 mais 20 são dois números. Então, vou colocar aqui um parênteses, né? E vou dividir por 2. Afinal de contas, são dois elementos. Ok. A minha função ela vai retornar algo. Então, toda vez que eu chamar essa função, eu quero uma resposta. Eu quero que ela faça uma ação, trabalhe internamente e me dê o resultado. Beleza? Então, eu vou usar a palavrinha aqui, return. E o que ela vai me retornar? Bom, é intuitivamente a média. Afinal de contas, a função chama média, não é verdade? Por isso que é bom você sempre casando as nomenclaturas, para te facilitar na própria elaboração do seu código. Tá bom? Fechou. Então aqui eu tenho a minha função prontinha. Eu vou sair dessa indentação, porque note que aqui eu simplesmente defini a função e automaticamente o Python já me dá uma indentação aqui. Agora eu estou saindo dessa indentação e tenho que chamar essa função, beleza? Então, por exemplo, deixa eu chamar aqui, ó, calcular média. Pronto. Quando eu faço isso aqui, ela vai me retornar a média. Ok, 10 mais 20, 30, 30 por 2, 15. Só que eu tenho que printar esse valor na tela. Então, essa função, quando eu chamo ela, ela vai me dar 15. Ok, mas eu tenho que mostrar, né, na tela agora. Como que eu posso fazer isso? Duas formas. Eu posso simplesmente, vamos colocar aqui, ó, primeira forma. Eu posso simplesmente chegar aqui e criar uma variável chamada resultado, né, que ele vai receber esse valor da minha função, e em seguida posso fazer o print da variável resultado. Ok, vamos dar uma olhadinha, vamos executar. Conforme previsto, saiu 15. Ótimo. Uma outra forma de fazer, tá, é simplesmente, deixa eu só aqui colocar aqui em comentário, uma outra forma é simplesmente eu colocar o print, né, fazer um print na própria função. Então vamos lá, print, e agora eu vou chamar a função. Por quê? Porque essa minha função vai retornar 15 e vai ficar aqui na tela, print 15. Logo vai sair também como saída o próprio número 15, beleza? Então essa segunda forma é uma forma um pouco mais, digamos assim, elegante, ela é mais compacta, tá bom? Mas é isso aí. Então a primeira função nossa aqui, ou essa primeira versão da nossa função, é bem simplória. Eu não tenho como mudar essa minha função aqui, ó. Ela já é fixa. Sempre que eu chamar a minha função, ela vai sempre executar este cálculo. 10 mais 20 dividido por 2.
ela é fixa, engessada, não consigo mudar. Isso não tem muita graça, né? Afinal de contas, nós vamos ficar muito engessados na nossa programação. Então eu posso falar para minha função, eu posso melhorar agora, vamos subir o nível. Eu posso agora usar aqui dentro os parênteses. Eu posso agora falar para minha função quais números eu quero que ela calcule a média. Inicialmente eu quero apenas 2 números, tá? Então eu tenho que informar para minha função 2 números quaisquer e ela vai me retornar a média, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só abrir mais uma linha de código aqui. Vou repetir essa parte aqui. Então vamos lá. Para que isso seja verdade, ó, eu tenho que colocar aqui, ó, um número 1 qualquer, tá? Um número 2 qualquer. E tenho que agora, né, eles vão ser somados, e essa soma eu tenho que dividir por 2. Beleza. Mas como assim? Esse número 1 e número 2, eles podem ser quaisquer números. E eu que vou informar essa função quando eu chamá-la aqui depois. Bom, então, aqui entra os parênteses. E aqui entra uma coisa chamada os parâmetros da minha função. Então, eu tenho que colocar parâmetros nela. Tá? E um primeiro parâmetro é justamente o número 1. Tá? E o segundo parâmetro, já que são 2 números, é o número 2. Simples assim. Então, quando eu coloco alguma coisa aqui dentro desses parênteses, eu estou, de certa forma, colocando parâmetro na minha função. Estou parametrizando ela, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Quando eu solicitar que ela calcule a média com números informados, esses números eles vão estar parametrizados, digamos assim. Eles vão estar endereçados a determinados parâmetros. Então, desse jeito aqui, eu vou informar para a minha função 2 números e ela vai fazer essa média aqui. Número 1 e número 2 chama-se parâmetros da minha função. Por que parâmetros? Porque são as guias, digamos assim, para que quando eu informe a minha função, ó, quero calcular o primeiro número. Ah, então esse primeiro número está associado ao primeiro parâmetro, que chama-se número 1. O segundo número vai estar associado ao segundo parâmetro, que é o número 2. Beleza? Então, eles vão ser guiados através dos parâmetros da minha função. Vamos entender isso aqui na prática. Novamente, eu vou chamar agora a minha função, né? E eu vou usar essa segunda parte aqui, que eu falei para vocês, que é uma parte mais elegante, tá? Então, olha bem, a minha função ela precisa de 2 números. Então, a partir do momento que eu coloco um parâmetro na minha função, eu sou obrigado a passar alguma coisa para ela, a informar alguma coisa. Quando eu vou passar alguma coisa para a minha função, né, ou seja, quando eu chamo ela e passo alguma coisa, aí eu falo que eu estou passando argumentos. Por quê? Um argumento é direcionado ao parâmetro da função. Então, por exemplo, eu quero a média de 10 e 20. Então, eu estou passando para a minha função 2 argumentos. Esses 2 argumentos eles vão estar associados aos 2 parâmetros da minha função. Então, o argumento 1 ele vai ser direcionado, ou seja, ele vai ter como parâmetro o número 1. O número 20, que é um argumento agora, o argumento 20, ele vai ser direcionado ao parâmetro 2, ou seja, ele vai ser guiado, né, pelo parâmetro 2. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Então, vamos calcular aqui e deu 15. Perfeito. Né? Por exemplo, eu posso agora eu posso mudar qualquer número. Ó, 5, colocar 5 e 1. Né? Média 3. Ah, mas eu quero 3 números. Não tem problema. Então, agora eu tenho o terceiro parâmetro. Né? Coloquei aqui, adicionei ele no terceiro e, obviamente, dividi por 3. Então, cada argumento associado a um parâmetro. Perfeito. Tá? Bom, eu poderia colocar aqui 5 parâmetros, 6, 1 milhão de parâmetros. Poderia, tranquilamente. Mas ficaria uma coisa meio cansativa, né? Imagina ficar toda hora colocando número de parâmetros, não dá, né? Então, poderia colocar aqui N parâmetros, porém seria uma coisa bem tediosa, perfeito? Então, agora, nós temos que arrumar um jeito de de deixar livre aqui a quantidade de números. Eu posso colocar um número 10 ou 1000, fica a meu critério. Então, nós temos que trabalhar essa parte agora. Então, vamos lá. Novamente, vou copiar só essa parte de função, gerar mais um código aqui, mais uma célula. E vamos lá. Já vou também
copiar essa parte, né? Devia ter copiado tudo de uma vez, acontece. Vou deixar aqui tudo em branco por enquanto. E agora vamos trabalhar com a terceira parte, que é onde eu coloco vários argumentos. Os argumentos vai ser de acordo com a minha vontade. Eu posso colocar um argumento ou 1 milhão de argumentos. E para tanto, vamos só começar aqui de novo. E para tanto, eu vou usar uma palavrinha aqui. Coloco assim, asterisco, args. Pronto. Isso aqui, no fim das contas, vocês vão ver que vai me gerar uma tupla. Né? Se você não sabe o que é uma tupla, tem vídeo no canal, na verdade, eu vou deixar na descrição aqui, que é uma estrutura de dados. Mas, enfim, isso vai me gerar uma tupla que, de certa forma, é uma lista que não pode ser alterada, tá? Mas imagina uma lista, por enquanto. E aí eu posso adicionar N elementos, quantos elementos eu quiser, porque isso vai sendo adicionado nessa lista. Perfeito? Ok. Então, vamos devagarzinho. Então, agora, por enquanto, a minha média vai receber apenas args. Então, args é de argumentos. Vou manter o args aqui. Isso quer dizer que se eu colocar assim, ó, eu quero a média de 10. Obviamente, não tem como calcular a média de 10 aqui. A média de 10 seria o próprio 10, na verdade. Né? Então, por exemplo, a média de 10, bom, a média de 10 é o próprio 10, ok. Mas o que vai aparecer quando eu executar? 10. Mas se eu quiser, por exemplo, 52. Então, note que apareceu 10 e 52. E agora eu quero o número 1. Opa, o número 1. Então, note que eu estou livre para escolher quantos parâmetros, quantos argumentos eu quiser passar para a minha função. Então, eu posso passar tantos argumentos que eu quiser, que automaticamente, ao usar args, né, eu vou ter parâmetros automáticos, vamos dizer assim. Né? Então, para cada argumento, a função já cria um parâmetro. Né? Ela faz meio que, praticamente o caminho inverso. Né? Antes eu colocava meus parâmetros e, baseado neles, eu tinha que obrigatoriamente colocar o exato número de argumentos. Aqui, quando eu coloco args, se inverte. Eu posso colocar tantos argumentos quanto eu quiser, que ao chamar minha função, automaticamente ele vai gerar, essa função vai gerar N parâmetros necessários através de uma lista, principalmente ou particularmente através de uma tupla, tá? Beleza. Então aqui simplesmente média recebe args e args é justamente o que eu estou passando, tá? Mas nós sabemos que média é a soma dos valores dividido pelo número de elementos, né? Então aqui nós temos que somar esses argumentos aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? Né? Que é exatamente esses valores aqui, que são os argumentos. Então, o segundo passo é somar. Então, média vai receber agora a soma. Vou usar a palavrinha, a funçãozinha sum. E aí eu vou ter soma de quem? Da minha própria média. Então, a minha variável média agora vai receber a soma do meu próprio valor da média. Quem que é a média aqui? São os meus argumentos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Agora, a média, que é a mesma variável, ela vai receber a soma da média, onde a minha média aqui é representada por esses argumentos. Então, simplesmente eu vou somar, vai dar 63. Então, vamos testar aqui devagarzinho. Ok, 63. Então, a soma nós já temos. Agora, qual o tamanho desse conjunto? Ou seja, quantos elementos eu tenho? Novamente, uma funçãozinha que nós vimos num vídeo aqui anterior. É o length, né? Ou seja, de length, que é tamanho. Que basicamente eu vou usar o args, que é uma tupla, ou seja, quantos elementos tem na minha tupla ou na minha lista. Vamos colocar aqui como lista por enquanto. Tá bom? Opa, tirar isso aqui. É args. Ok? Vamos rodar para ver se está certinho. Está certinho. Vou só fazer só vou fazer um print só para vocês verem o valor do tamanho. Tem que ser 3, né? Ó, tamanho 3, é isso aqui. Perfeito. Bom, então já que nós temos o tamanho e temos a soma, então agora a minha média vai receber quem? Vai receber média dividido por tamanho. Então note que eu estou usando a mesma variável média. Então ela está sendo atualizada a cada interação.
Então, na primeira vez, média recebe meus próprios argumentos. Na segunda vez, média recebe a soma de média. Só que média, como são os argumentos, que é uma tupla, então média recebe a soma desses valores. Perfeito. Calculo o tamanho desse conjunto, que é length args, né, que seja 1, 2, 3. E agora, média recebe média, que é a soma, dividido por tamanho, que é 3. Pronto. Então, a minha média agora é 21. Né? 10 mais 52, né? Ou seja, 63 dividido por 3. Ah, mas vamos dar aqui, ó, 10, 20 e mais 30. Média 20, né? 30 mais 30, 60. E eu posso colocar agora quantos números eu quiser. 52,5, 5, 85, por aí vai. Não importa. Pronto. Então fica muito mais prático. Eu não estou limitado ao quantitativo de parâmetros da minha função. Ou seja, eu posso passar quantos argumentos eu quiser, que os parâmetros vão ser criados, vamos dizer assim, de acordo com o meu quantitativo de argumentos. Então, é isso. Nós vimos aqui, se você perceber, 3 níveis de função, né? De complexidade. O mais simples, que é uma função totalmente engessada, você não tem muito o que fazer. Um nível intermediário, digamos assim, onde eu coloco parâmetros e eu consigo passar tantos argumentos quantos parâmetros tiver na minha função. E o terceiro, que é o mais comum, assim, que vai te dar bastante flexibilidade na programação, é usar args, nessa palavrinha reservada, args, onde vai criar os parâmetros em função dos argumentos que eu passo. Perfeito? Então, se você chegou até aqui, deixe aquele comentário e coloque um comentário. Se você chegou até aqui, coloque um comentário Python na veia, porque eu vou saber que você foi guerreiro e chegou até aqui, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal e nos vemos em breve sempre. Fui!